Pisciano, seja bem-vindo, você que é de peixes ou você que tem ascendente em peixes. Vamos aqui para a sua previsão, trabalhando uma data importante, que é a data da lua cheia, que ocorre agora no dia 5 de novembro, a exatos 13 graus do signo de Touro. Gêmeos, ó, acabei de gravar Gêmeos, desculpa, peixes. Quero aqui te colocar que você foi para terceiro lugar, mas tá tudo bem, você tá ainda dos 3 primeiros lugares. Então já curta aí o canal, compartilhe. Você que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui se você gostar do meu trabalho e quiser me acompanhar aqui no canal, as previsões. Eu estou aqui sempre fazendo as previsões da lua nova e da lua cheia, que são acontecimentos marcantes e importantes aqui, tá? Então, a lua cheia, ela é uma lua reveladora. Ela vem aqui para expor uma situação, expor uma verdade. E, para a gente entender essa lua cheia, vamos relembrar lá no dia 21 de outubro que a gente teve uma lunação, em que essa lunação mexeu muito com os recursos financeiros de uma outra pessoa, tá? Então aqui pode ter mexido com uma herança, uma pensão, uma partilha, pode envolver também contas a pagar, tá? Enfim, eu não vou me aprofundar porque esse vídeo já tá aqui no canal, ele foi postado na temporada anterior. É só você entrar lá e assistir para quem para quem ainda não assistiu, tá bom? Porque é a continuidade aqui da história. E aí depois vocês me contam aí nos comentários se fez sentido, tá bom? E o que acontece, peixes? Aqui tá falando sobre uma conversa, tá? Aqui tá mexendo com as pessoas da sua convivência. Aqui fala da relação com parentes, a relação com vizinhos, ou a interação com pessoas da sua convivência. Tem uma questão de conversa, tem uma questão de avaliar o teu ponto de vista e como que você deve interagir com algumas pessoas. Aqui você pode ser chamado para conversar com alguém, alguém pode te procurar, aqui você pode receber uma notícia, tá? Você pode ficar sabendo de uma informação importante. Se você está à espera de uma notificação de algo, aqui é bem provável que nessa lua cheia você está recebendo aqui algum comunicado, alguma notícia importante que vai fazer você prosseguir com algum tipo de ideia ou planejamento, tá? Mas para a gente poder entender um pouco mais sobre essa conversa, porque aqui só fala de uma conversa, então não tem tantos aspectos para poder extrair mais informação, mas tem outros aspectos que ocorrem na mandala astrológica. Portanto, vamos entender tudo isso. Então, Saturno e Netuno, que estão em movimento retrógrado, eles voltam para o teu signo. E essa retrogradação tá dando o que falar, né, peixes? Por quê? Porque fala de coisas que você precisa revisar do passado, coisas que você precisa analisar do passado. E que isso envolve o quê? Envolve o seu comportamento, envolve a sua atitude, né? Aqui o céu tá falando, peixes, qual vai ser a sua atitude diante deste cenário? Porque é um tema do passado, é um tema um tanto delicado, né? Pode ser coisas que você já se posicionou lá atrás, só que a vida volta de novo, fazendo com que você faça uma revisão mais profunda, tá? Porque isso aqui, ele pode envolver projetos, pode envolver amizades, tá? Coisas que você precisa entender a interação com essas pessoas e como que você pode, né, fazer com que a comunicação ela flua de uma maneira interessante aqui, tá? E aí nós temos ali Marte e Mercúrio
conjuntos em Sagitário participando desta análise. O que eu entendo aqui, Peixes, é que há um grande movimento na tua carreira profissional, tá? Aqui tem coisas que envolvem responsabilidades, compromissos, que não tem como você, assim, simplesmente deixar. É uma coisa que você vai ter que se colocar, é uma coisa que você vai ter que se posicionar, é uma coisa que você vai ter que se comprometer, tá? Não no que você vai ter que se comprometer, não é bem assim. Você pode analisar se você quer ou não. Mesmo que você não queira, haverá um posicionamento, entendeu? Porque isso aqui é um tema do passado, é uma coisa que vem rondando, é uma coisa que vem pedindo de você um olhar mais abrangente, né? Uma decisão ética em relação a uma situação que não tem como simplesmente a gente abortar e falar, olha, isso existe, mas eu não quero olhar para isso, eu não quero resolver isso. E eu acredito que para alguns talvez até consiga ter essa atitude, tá? Mas para quem está no processo evolutivo, não. Quem está no processo evolutivo são aquelas pessoas que elas param, elas analisam, elas respiram 2, 3 vezes profundamente para poder discernir, para poder entender, para poder avaliar como que você deve lidar com a sua carreira profissional, tá? Mas, de alguma forma, tá, Peixes, a projeção que tem aqui profissional, ela é muito boa para você. Aqui é como se você tivesse a oportunidade de se posicionar novamente diante de um fato que já foi um dilema ou já foi muito difícil para você. Então a gente não pode deixar arestas, né, no meio do caminho, trabalhos incompletos no meio do caminho. Então é como se aqui você falasse, não, isso aqui está voltando porque agora eu tenho a oportunidade de resolver, a oportunidade de olhar para isso, porque agora você amadureceu. Aqui há um processo de amadurecimento, tá? E isso envolve um projeto, isso envolve uma atividade em grupo, um trabalho em grupo, uma ideia que você precisa colocar em prática que talvez você não conseguiu, mas que agora parece que abre uma possibilidade muito interessante para você, tá? Só que dentro desse cenário fala do autoconhecimento. Fala que o autoconhecimento ele está sendo importante para que você tenha um posicionamento justo. Essa é a palavra. Tenha um posicionamento justo, tá? É uma coisa do passado, ó. Tá? E aqui seria os 45 minutos do segundo tempo, tá? Até o final do ano, você tá aqui revendo, avaliando, e eu tô vendo que você vai concluir coisas muito positivas para você, tá? E aí, lembra, para quem assistiu o vídeo anterior, eu falei até de uma possibilidade de você ter que reivindicar os seus direitos, né? E aí eu coloquei uma ideia também dizendo que, olha, talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas. Lembra que eu falei isso? Para quem me segue vai lembrar. E aí isso gera um tumulto, né? Porque aí o pessoal fala, não, mas eu fui roubado, tenho tal direito. Gente, se você tem direito, corre atrás dos seus direitos, tá bom? Tanto que se você ouvir o áudio novamente, eu falei bem claro isso. Siga adiante, entendeu? Vá procurar os seus direitos. Mas, pessoal, eu não sei com quem que eu tô falando aqui, porque quando vocês passam comigo no meu consultório, né, que é online, mas é consultório, a gente vai olhar profundamente para o mapa, eu vou entender a história, eu vou te ouvir, eu vou olhar os aspectos, e aí lá eu vou te dar um conselho do que eu entendo ali, do que está acontecendo. Aqui eu tô lidando com pessoas do
do planeta Terra, né? Pelo menos aqueles que falam português. Aliás, eu quero mandar um beijo especial para todos os portugueses de Portugal que me seguem. Eu atendo tanto português. Muito, muito obrigada pelo carinho. Então, quem está aqui, né, aberto a ouvir essa previsão, vai ter que refletir, vai ter que discernir. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui eles me contam que existem situações que seria interessante alguns nativos de peixes abrir mão. Isso são casos isolados. São casos específicos, envolvendo uma pensão, envolvendo uma dinâmica financeira, podendo inclusive também envolver heranças, partilhas, pensão, já falei pensão, né? Enfim, envolve acertos de contas, né? Recebimento de dinheiro XYZ, tá? E que aqui, como tem aspectos dissonantes com Júpiter e Plutão, aqui dá a entender que pode ser que nem vale a pena você lutar por aquilo, porque não é direito teu ter. Mas não é para todos isso. Se para você tem direito, aqui tá falando que é uma briga. Você vai ter que correr atrás. Você vai ter que se posicionar. Porque às vezes perder é ganhar. É difícil entender isso. Porque se você colocar um olhar dos homens, só dos homens, da matéria, você não vai entender o que eu estou dizendo. Perder é ganhar. Às vezes a gente perdeu uma situação, é um ganho espiritual, tá? Mas não bateu com você, tá tudo certo. Corra atrás. Aqui, não, Paloma, eu tenho direito, porque realmente é um tema do passado aqui. É um tema do passado, tá? Às vezes a gente passa, né, por situações tão pesadas, tão densas, com pessoas tão complicadas ali, que às vezes é assim que a gente se liberta, né? Outros, pode ser que realmente, olha, esse recurso financeiro que você está correndo atrás, juridicamente você não tem, judicialmente, né? Judicialmente você não tem direito. Ah, mas eu quero. Mas você não tem direito. Agora, em outros casos eu tenho direito. Eu tenho direito, eu vou correr atrás e você corre atrás, busque, porque judicialmente você tem direito. Então você tem que buscar um bom advogado, você tem que buscar para pegar o que é teu de direito. E você vai conseguir. Se isso tá dentro da lei, você vai conseguir. Agora, se aquilo não está dentro da lei, por que você quer? Porque eu já peguei clientes que falam, não, eu tenho direito, porque eu cuidei da pessoa a vida toda, mas judicialmente não tem. Entendeu? Judicialmente não tem. Lógico, cada caso é um caso. Agora, o que é o mais importante da tua previsão, peixes? O mais importante, porque aqui vamos tirar essa questão jurídica agora. Vamos falar sobre coisas da vida, coisas mais cotidianas, triviais, tá? O mais importante aqui é que você está tendo a oportunidade de esclarecer e expor o que você pensa, de conversar com pessoas que são importantes para você, de elaborar um pensamento, uma ideia, tá? E que dentro disso tudo, você é capaz hoje de se posicionar para resolver algo dentro da tua carreira profissional ou que de alguma forma esteja alinhado às suas metas, tá bom? E que isso vai ser muito, muito bom para você, porque vai te gerar paz profunda, tá? E peixes, ele precisa de paz profunda. Peixes é a contemplação à natureza. Peixes é a espiritualidade, é o autoconhecimento. Peixes é a leveza. Peixes é a ingenuidade. Peixes é a pureza.
Então, como que você vai ganhar dinheiro se você não se sente assim? Então, você está aqui conseguindo entender que o que é bom para você, como que você deve se posicionar. Se eu tenho ali algumas rusgas, algumas complicações, eu preciso resolver aquilo. Não é, às vezes não é com a pessoa, mas é resolver aquilo dentro de você, para que você possa dar um passo sadio com a sua vida. E aí, essa situação que seria uma questão jurídica e tudo mais, não é nada jurídica, que pode ser assim. Você está lidando com uma pessoa que talvez gaste muito. Você pode estar lidando com uma pessoa que está financeiramente muito apertada, né? Aqui vocês precisariam conversar melhor sobre dinheiro. A visão financeira de um casal não está alinhada. Você tem uma visão, e se você está casado, o seu companheiro, a sua companheira tem outra visão financeira. Então precisa de ajustes aqui para olhar para a parte financeira, porque a pessoa amada, para quem é casado, está gastando além da conta. Ou essa pessoa está te trazendo uma visão diferente sobre dinheiro. Isso aqui também pode ser cartão de crédito estourado, essas coisas, contas muito altas para pagar, preocupações com dinheiro, aquela coisa toda, tá? Mas vai se resolver, porque aqui eu entendo que você tá sendo capaz, peixes, de encerrar um ciclo aqui de desgastes, um ciclo que o dinheiro entra, mas o dinheiro não fica, entendeu? Então, para isso, a gente tem que pensar diferente, sair um pouco da caixinha e fazer uma avaliação, talvez estudar. Essa lua cheia fala de estudo, fala de um pensamento dinâmico, de um pensamento diferente, para que você possa florescer, prosperar, crescer, tá? E tudo isso vem do quê? De um processo de amadurecimento que você vem absorvendo, que você vem entendendo, tá? Se você for na onda da pessoa, vamos supor, se a pessoa quer que você gaste, faça isso e faça aquilo, e você tá vendo que não vai dar financeiramente, por que que você se exige tanto? Aceita que não dá. Não dá, agora no momento não dá. Vamos se planejar financeiramente, depois a gente faz. Depois a gente olha para isso. Não adianta dar um passo maior que a perna aqui, porque a queda vai ser alta. Tá bom? Então, a simplicidade, que é um convite à simplicidade. E simplicidade não tem nada a ver com falta de prosperidade. Pelo contrário, a simplicidade ela é muito próspera. Tá bom? Então é isso, peixes, que eu tenho para você. Eu tenho certeza que você vai refletir, porque eu dei vários exemplos aqui, hein? Tá bom? E aí você vai chegar a uma conclusão do que é melhor em relação a esses gastos que estão aqui, envolvendo um sócio, envolvendo o seu casamento, o seu relacionamento, para você poder ter discernimento se isso tem coerência com o momento que vocês estão vivendo, tá bom? Então é isso. Um beijo enorme, muita luz. Em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais.